Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros, buscando conhecer mais e mais as Escrituras, aprofundar no que a Bíblia nos ensina, conhecer mesmo este livro maravilhoso. Este livro que foi escrito em 1500 anos. Este livro que teve cerca de 40 autores. Este livro que é uma biblioteca, é uma coleção de livros trazendo histórias, profecias, cânticos, poemas, trazendo os evangelhos, cartas, ensino, trazendo tratado de teologia, trazendo a história do homem no início, na criação, a sua origem, trazendo toda a história da humanidade, tendo um presente tão atual ali redigido e também contendo o nosso futuro, o futuro da humanidade. E queremos passar pela história da salvação em cada livro da Bíblia. Vamos ver em cada livro do Antigo Testamento, nos 39 livros, vamos ver a história da salvação. Jesus sendo revelado, a luz do mundo sendo projetada nas histórias e no desenrolar de cada livro. No programa de hoje, conversaremos sobre a história da salvação no livro de Êxodo. Isto mesmo. Então, abra sua Bíblia neste segundo livro da Bíblia e vamos estudar, vamos ver a história da salvação em Êxodo. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. A palavra de Deus nos mostra a salvação em cada livro da Bíblia. A gente tem de dar uma corridinha para ver quanta coisa tão linda está registrada aqui. Êxodo é o segundo livro escrito por Moisés e, como o nome nos diz, é a caminhada, é a jornada do povo de Israel, desde o Egito, a sua saída do Egito, até entrar na Terra Prometida. E Êxodo já nos fala a respeito do Salvador. Êxodo vai nos mostrar que desde o início o inimigo tenta impedir a vinda do libertador de Israel. O Senhor disse que o povo ficaria durante 400 anos, 430 anos ali no Egito. E então Deus levantaria um libertador. Mas o inimigo sempre tentou impedir os planos de Deus de se cumprirem. Só que ele não consegue, mas ele tenta, porque este é sua característica e é o seu trabalho. Vamos ver em Êxodo capítulo 1, versículo 22. Lemos assim: Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Estava na época, passaram-se os 400 anos, os 430 anos do povo de Israel, desde que fora para o Egito. Então, quando estava para se cumprir a libertação, a saída, o inimigo tenta impedir o libertador. Então, o faraó manda matar todas as crianças, todos os meninos, era para os pais jogarem no rio. As meninas podiam viver. As meninas iriam servir como escravas, continuariam ali como mão de obra escrava para Faraó, mas os meninos deveriam morrer. E nós vamos ver que a mesma coisa aconteceu na história de Jesus, o nosso libertador, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Vamos ver que o inimigo também faz uma tentativa de matar os recém-nascidos, aliás, o recém-nascido rei dos judeus, Jesus. Jesus, o Filho de Deus, ele tenta. Vamos ver o que diz Mateus capítulo 2, dos versículos 16 ao 18. Diz assim: Vendo-se iludidos pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias.
Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Então, na história de Jesus, assim como na história de Moisés, houve a tentativa do inimigo de que o libertador não viesse a nascer, ou o libertador não viesse a cumprir o seu chamado. Então o inimigo tenta fazer isso mandando matar as crianças, matar os meninos. E ali em Belém também foram mortas tantas crianças, meninos de 2 anos para baixo, na época que Jesus nasceu. Era a tentativa do inimigo. Em Êxodo, então, vemos a história da salvação, a história de Jesus. Nós vamos ver bem relacionado, tipos mostrando o que aconteceu e o que vai acontecer. Nós vamos ver que Deus se revela a Moisés como o grande eu sou. Em Êxodo 3, de 13 a 15, nós lemos: Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Deus então se revela a Moisés, Deus se revela ao seu povo como grande eu sou. Eu sou. E nós vamos ver que este nome de Deus, eu sou o que sou, este nome de Deus, Jesus vai tomá-lo para si. Jesus vai se revelar aos judeus, às pessoas da sua época. Jesus vai se revelar nos seus discursos, nas suas palavras, como também o grande eu sou. Vemos então este paralelo do Êxodo com os evangelhos. Vemos este paralelo ali da vida de Moisés com Jesus. O que aconteceu com Moisés, com as crianças na sua época, os recém-nascidos, o mesmo aconteceu lá com Jesus. Vamos ver que a revelação de Deus trazida a Moisés, dizendo o seu nome, eu sou o que sou. Jesus vai se revelar assim também. Vamos ver como Jesus se revela como Deus, como grande eu sou. Olha o que está escrito em João, capítulo 8, de 28 a 29. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus disse: quando vocês me levantarem da terra, verão que eu sou. E que eu não faço nada por mim mesmo, nada vem da minha cabeça. Não, todas as coisas o Pai que me enviou coloca em meus lábios para eu falar. O Pai me dirige, vocês vão me levantar. Esse levantar seria na cruz. Jesus esteve ali suspenso entre o céu e a terra, pendurado no madeiro, ali na cruz, no Monte Calvário, ou Gólgota. E ele diz, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Ali na cruz, quando Jesus estava sendo crucificado e contemplando tudo o que estava acontecendo, as palavras de Jesus, a atitude de Jesus, contemplando aquele
terremoto que aconteceu na sua morte, contemplando aquele momento, aquele grande eclipse ou de trevas sobre a terra por 3 horas, de meio-dia até as 3 da tarde, contemplando o amor de Jesus, o perdão de Jesus às pessoas ali na cruz, o centurião romano, um homem ímpio, um homem pagão, ele reconheceu Jesus como eu sou e disse, verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Ele reconheceu Jesus, cumprindo o que o Senhor disse, quando me levantardes, vereis que eu sou. Nós vamos ver que Jesus também disse que Ele é a ressurreição e a vida. Vamos ver, em João capítulo 11, versículo 25, lemos, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus disse que Ele era a ressurreição diante de um grande desafio. O desafio do seu amigo Lázaro estar morto, sepultado há 4 dias. E as irmãs disseram, Senhor, não pede para abrir o túmulo, não tire a pedra, porque já cheira mal, vai ser desagradável vê-lo como ele está. Jesus, Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E Jesus, então, Ele dá aquele grande brado. Primeiro Ele diz ao Pai, Pai, graças te dou, porque sempre me ouves. E Ele diz, Lázaro, vem para fora. E o defunto ressurge, torna a viver. E mesmo amarrado, mesmo envolto em faixas, ele salta para fora do túmulo, na força e no poder da palavra de Jesus. Eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida. E ele provou que era a ressurreição, ressuscitando uma menina que acabara de morrer, de 12 anos, estava quentinha ainda, um jovem que já estava frio, gelado, com a rigidez cadavérica, já enfaixado para o túmulo, e também Lázaro, que há 4 dias já estava enterrado, já estava no túmulo. Jesus os ressuscitou, porque Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus disse também, eu sou o pão da vida. Ele é o pão da vida. Olha o que está em João 6, versículo 35. Lemos assim, declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Oh, Jesus está dizendo, eu sou o pão da vida. Pão da vida era muito mais do que o maná que eles receberam no deserto. O maná que receberam era sobrenatural, era maravilhoso, era algo assim, misterioso, divino. Mas quem comeu o maná morreu. Morreu no deserto, experimentou o poder de Deus. Mas Jesus disse, eu sou o pão da vida, e quem se alimenta do Senhor tem a vida. Jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Jesus diz, eu sou. Eu sou é o título de Deus, é a revelação de Deus no Êxodo. E Jesus se revela no Evangelho como Deus. Por isso aí, nesse contexto de João, capítulo 6, quando Jesus diz que Ele é o pão da vida, quando Ele diz que Ele dá a vida, os judeus pegam em pedras para apedrejá-lo. Eles rejeitam, eles dizem, Ele está dizendo que Ele é Deus. Ele está dizendo que Ele tem poder, que é o poder de Deus. Ele diz que Ele é Deus, vamos apedrejá-lo. Isso é blasfêmia. Mas Ele realmente provou que Ele é Deus. Ele realmente provou que Ele dá a vida eterna a quem crê nele. Jesus disse também que Ele é a luz do mundo.
Em João capítulo 8, versículo 12, nós lemos: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus disse: eu sou Deus. Eu sou a luz do mundo. A primeira coisa que Deus criou para desta coisa Ele trazer tudo, a vida, a existência, foi a luz. Ele disse: haja luz, e houve luz. E a palavra diz que viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Nosso inimigo é o príncipe das trevas. Ele vive nas trevas. O pecado é feito às escondidas, nas trevas. Mas Jesus é a luz. Ele se identifica com a própria palavra de Deus como luz, luz do mundo. A luz traz a vida. Sem luz, não existiria vida no nosso planeta. Sem a luz do sol, sem a luz, não teríamos a fotossíntese, não teríamos o oxigênio para nós respirarmos. Jesus é a luz que traz vida, a luz que mostra a verdade. Eu sou. Lá no Êxodo, Deus se revelou a Moisés e a toda a nação de Israel com o seu nome maravilhoso, impronunciável, que significa: eu sou o que sou. Eu sou. E Jesus, ele se revela no Novo Testamento, na Nova Aliança. Jesus se revela como Deus, o Filho de Deus. Ele se revela como o grande eu sou. E ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus disse: eu sou o pão da vida. E ele vai se revelar totalmente como o grande eu sou. Olha o que está escrito em João capítulo 8, versículo 24. Diz assim: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Jesus está se revelando aqui como Deus, como aquele que pode perdoar os pecados. Por que ele pode perdoar os pecados? Os próprios estudiosos das Escrituras diziam: só Deus pode perdoar pecados. Sim, antes era o sangue de animais derramado, colocado sobre as pontas do altar, oferecidos à justiça de Deus. Mas eles prefiguravam o sangue do Cordeiro de Deus, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus. Ele disse: eu vos disse que vocês morrerão nos seus pecados, se não crerdes que eu sou. Eu sou o Cordeiro, eu sou a salvação, eu sou o perdão para toda a humanidade. Vocês vão morrer nos seus pecados, estarão condenados se não crerem. O próprio Senhor diz: aquele que crê no Filho tem a vida. Quem, porém, não crê no Filho de Deus não tem a vida. Jesus, ele vai se revelar como Deus e vamos ver que Jesus é eterno. Ele não começou a existir há 2000 anos atrás, como homem. Não. Nós começamos a existir quando fomos concebidos e nascemos, mas Jesus já existia antes de ser concebido, porque ele é eterno. Olha o que nos diz João capítulo 8, versículo 58. Lemos assim: respondeu-lhes Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Uau! Jesus está dizendo aqui, antes de Abraão, antes que Abraão existisse, eu sou. Que coisa tão linda! O Senhor está dizendo que Ele é eterno, que Ele é Deus. Ele é o Filho de Deus,
Ele é Deus, Ele é eterno. Jesus afirmou que Ele é a porta das ovelhas. João capítulo 10, versículo 7. Lemos assim: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. A porta é o que separa dois ambientes, de dentro e de fora. Jesus é a porta. Ou você está dentro do reino de Deus, ou está fora. Mas para entrar no reino de Deus, tem de passar pela porta, por Jesus, por Jesus, por Jesus. E quando a gente atravessa essa porta, quando a gente passa por ela, nós somos transformados. Nós deixamos de ser filhos da ira, deixamos de ser criaturas apenas de Deus e passamos a ser filhos de Deus. Nascemos de novo, somos transformados, recebemos uma nova identidade e vida eterna, porque Jesus é a porta. Jesus é a porta. Olha o que diz João 10, versículo 9. Diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Eu sou a porta. E quem entra por Jesus tem liberdade. Gente, nós vemos que a mentira prende, aprisiona. As pessoas hoje estão acreditando num monte de mentiras e ficam presos a ideologias falsas. Não conseguem raciocinar. E quantos cristãos, gente boa, gente sincera, fica acreditando na teoria da evolução, acreditando em ideologia de gênero, acreditando em tudo que a teoria da evolução traz, dizendo que Deus não existe. Então as pessoas fazem o que querem, são o que querem, entram por ideologias que combatem o cristianismo, que combatem o evangelho e mesmo assim se dizem cristãos, enganados. Por quê? Jesus disse que quem entra por ele é livre, não está preso. Quantas pessoas se tornaram cheias de ódio, crentes, mas com ódio. Por quê? Porque acreditaram em mentiras e agora, ao invés de pregar o evangelho, pregam ideologias. Ao invés de pregarem o criacionismo, pregarem a palavra de Deus, pregam ideologias e sabedoria humana, que é tanta tolice. Mas Jesus é a porta que nos dá liberdade para caminhar, entrar e sair. Glória ao Senhor. Jesus é o bom pastor. João capítulo 10, versículo 11, diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus é o bom pastor. Sabe, quando ele falou isso, os judeus pegaram em pedras outra vez para atirar em Jesus. Queriam matar Jesus quando ele falou que ele era o pão da vida. Agora ele disse que ele é o pastor. Quiseram matar Jesus, porque Jeová Roi, Deus como bom pastor, é um dos nomes de Deus, Jeová Roi. E Jesus disse: eu sou Jeová Roi, eu sou o bom pastor, eu cuido das ovelhas, eu sou. Quiseram apedrejar o Senhor. Mas Ele é o bom pastor. Ele disse que Ele é o caminho, o único caminho que leva ao Pai. Em João 14, 6, lemos: respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não disse ninguém vai ao Pai, como se o Pai estivesse lá e ele fosse um caminho para levar ao Pai. Lá, não. Ninguém vem, porque ele disse: eu e o Pai somos um. Um só Deus. Eu e o Pai. E Jesus também disse que Ele é a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Nós somos os ramos ligados a Jesus. E a minha pergunta para você: você está ligado a Jesus?
você já tem a vida eterna, você está salvo. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte, fale com Deus agora, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo: Senhor, reconheço que Tu és Jesus, o Filho de Deus, o Cristo vivo. Reconheço que Tu és a verdade, a vida, o caminho e me entrego a Ti para ser totalmente Teu. Salva-me, lava-me, limpa-me de todo pecado, de toda impureza. Dá-me um coração puro na Tua presença. Eu me entrego a Ti para ser totalmente Teu enquanto viver. Recebe-me em Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Crê no Senhor e será salvo, tu e a tua casa. Fique firme no Senhor, permaneça em seus caminhos, leia as Escrituras, aprenda mais. A palavra de Deus é fiel e Ele se revela como Deus nas Escrituras. Deus te abençoe ricamente. Até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá.